queridos alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que vocês estão assistindo ao vídeo. Nessa aula, pela primeira vez, vocês vão ter a prática do programa Excel. Aqui eu vou fazer uma apresentação em PowerPoint explicando vários pontos do programa. Quais são suas funcionalidades principais, o que podemos extrair do programa para que facilite até o nosso dia a dia. Ok? Então fiquem ligados agora na apresentação e na explicação. Então eu já estou aqui no PowerPoint para apresentar para vocês o Excel. O Excel começou a nascer nos anos 80, durante a terceira revolução industrial, com o codinome Odyssey, que é Odisseia em português, em que o programa era desenvolvido para bater de frente com o já lançado Lotus, na época que era o maior sucesso com suas planilhas eletrônicas. Com isso em mente, a Microsoft com sua equipe resolveu melhorar essa ideia de planilha já estabelecida, percebeu as falhas do Lotus e começou a expandir suas ideias, criando no Odyssey um programa muito mais amigável e que tivesse em si uma interface gráfica que ajudasse qualquer usuário a usar o app. O programa foi adaptado para 50 computadores existentes na época e lançado primeiramente no Macintosh, que era o computador mais popular nos anos 80. E após isso, ele começou a ser lançado nos sistemas operacionais do Windows, que, como vocês sabem, é da Microsoft também. Com essa evolução, então, o programa acabou ganhando forma e se tornou um dos mais importantes apps do pacote Office da Microsoft, sendo muito usado principalmente pelas empresas nos anos 90, que puderam usar as planilhas para reunião de dados e informações para tomadas de decisões em seus ambientes de trabalho. Então, para vocês entenderem melhor sobre o que é o Excel, vou demonstrar para vocês o seu uso em dois lados, o lado profissional e o lado pessoal. Como já falei anteriormente, o programa ganhou força com o uso do empresariado com o programa, tendo nele em mente a organização da vida financeira da empresa, colocando esses dados financeiros e usando as ferramentas necessárias para se criar um gráfico ou alguma estimativa por meio de fórmulas sobre o gasto que a empresa terá mês a mês ou de ano a ano, tudo de forma automatizada, como as tomadas de decisões de acordo com o que sai da planilha, já preparada para isso com suas respectivas fórmulas, que vocês entenderão comigo em uma próxima aula na prática. Já como exemplo de uso pessoal, pode-se ter uma planilha automatizada para seus gastos pessoais. Quanto vai sobrar para o mês no ritmo em que vêm as contas com o que você ganha, uma planilha que organize sua vida e as horas em que você se dedica à escola, aos trabalhos e ao seu lazer, comparar os dados de cada mês e ver se melhorou em algum aspecto ou se regrediu. Fechando esse slide, uma curiosidade. Cada planilha no Excel tem 16 mil colunas e mais de 1 milhão de linhas. Impressionante, não é? Para a época poderia ser, mas hoje já não é tão impressionante como vou explicar no próximo slide para vocês. O Excel, mesmo sendo enorme com suas planilhas de 16 mil colunas e 1 milhão de linhas, tem um limite. O exemplo desse limite vem da Inglaterra, onde os dados de pessoas positivadas com a Covid-19 eram exportados para as planilhas do programa, ignorando então esse limite de linhas que poderiam ser usadas, onde muitos dados foram perdidos por conta disso, deixando assim um alerta para outras nações, que o Excel não é ideal para uma enorme inserção de dados como esses dos positivados pelo vírus. Ou seja, o programa é ótimo para o uso em pequenas empresas que atendam a uma certa quantidade de demanda, enquanto empresas maiores ou até países vão precisar lidar com programas mais sofisticados e personalizados. Tá bom? Agora vou mostrar para vocês exemplos do uso do Excel, tanto profissionalmente como pessoalmente. Aqui vocês podem ver o uso do programa profissionalmente, onde dados sobre alguns produtos são colocados como o valor de cada um, a quantidade que há e qual é o valor total do que está em estoque na empresa, usando uma fórmula para que isso aconteça. Já aqui nesta tabela temos uma relação com vendedores e quanto cada um conseguiu vender para a empresa. De acordo com esses dados, é calculada a comissão de cada vendedor. E se cada um se superou ou não,
mais uma vez, com fórmulas específicas. Aqui já temos o uso pessoal do programa, onde a pessoa que desenvolveu esta planilha organizou seu calendário de estudos, criando assim uma padronização com as datas e o que deve ou não estudar em cada dia, tendo revisões periódicas para fechar toda semana. Em conclusão, então, meus queridos alunos, vocês aprenderam, por meio da apresentação de PowerPoint, as funcionalidades do Excel e o que a gente vai poder criar nele, nos ajudando até no cotidiano, ok? Então, por favor, se tiverem alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei para vocês hoje na aula, enviem para o grupo do Facebook do Instituto Sorri. E continuem acompanhando as aulas que estão sendo compartilhadas no grupo do WhatsApp. Estamos distantes, mas unidos pelo conhecimento. Um abração e até a próxima aula.